A gente tem um histórico aí que esses profissionais da regularização são um pouco enrolados, que vai atrás dessa entrega desse serviço, mas não entrega, promete algo, enrola, demora. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que são diversos fatores que envolvem esses atrasos. Então, a gente hoje vai falar apenas de um deles, que é justamente as informações dos confrontantes e justamente a busca por essas anuências. É muito importante você saber, você que é o próprio profissional que está executando a medição, é o responsável técnico, então você é o responsável ali pela medição, apenas aquela definição daquela área, né? Mas não apenas isso. Você é responsável também pela indicação dos confrontantes e pela delimitação correta, né, de todo o perímetro do imóvel e pela informação também dos confrontantes. Então, você aí é responsável por isso, né? E essa é uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes o pessoal fala, não, só é fazer a medição, mas não é só fazer a medição. É responsável pelas informações corretas, que vai ali na planta, que vai ali no memorial descritivo. E você tem essa responsabilidade também concomitante com o próprio proprietário. Além de você, ele também tem uma responsabilidade ali, né, em informar também os limites dele e também os confrontantes. Então, vamos dizer assim que é uma responsabilidade ali concorrente dos dois. Exatamente, Santiago. Essa questão da responsabilidade, ela é muito interessante da gente tocar nesse quesito, porque muitos profissionais negligenciam essa situação. Acreditam que não vai sofrer consequências nenhuma por aquele imóvel ali não estar descrevendo seus confrontantes da maneira correta. Mas, além de poder arcar com essas responsabilidades, isso pode fazer com que o seu contratante, o seu proprietário do imóvel que você está trabalhando, sofra também algumas consequências com relação aos seus cadastros, com relação aos seus registros. Vai ter mais ainda dor de cabeça. Vai contratar um profissional para resolver um problema e vai terminar tendo mais um problema para resolver. E isso é muito ruim no âmbito do profissionalismo em que nós vivemos, porque gera todo esse preconceito que você citou, Santiago. Além do respeito aos prazos de cumprimento do serviço, também tem essa situação, e que pode ser facilmente resolvida. E de que forma? Através do diálogo. Você mostrar para o seu cliente que você tem total responsabilidade com aquela informação, mas que precisa da ajuda dele, como você falou. Muitas vezes a gente sabe que mesmo tendo todos os cuidados necessários, é muito difícil ter o acesso a todos esses confrontantes. De fato, a gente sabe, a gente está no campo e a gente vê. Porém, a gente não pode medir esforços para, pelo menos, tentar resolver o problema, Santiago. Muito importante porque, Matheus, porque os serviços de regulação fundiária são serviços, né? E a gente tem que respeitar prazos. E para respeitar prazos, a gente tem que fazer o nosso cronograma, e colocar todas as situações que cercam aí os problemas da regulação fundiária. A gente sabe muito bem, né? A gente que é técnico aqui, a gente que faz esse serviço diariamente de combo rural, a gente sabe que pode realmente o cartório atrasar, o CIGEF pode demorar um mês para responder, o INCRA pode não fazer aquele CCIR em uma semana, pode fazer em 15 dias. E aí você faz 15 dias, e você faz outro, demora 30 dias, e aí você cancela, faz outro, né? Aí você espera o próprio cartório, né? Aí você busca os confrontantes, que é o nosso tema de hoje, e aí você vai atrás, não acha, e agora o que é que você faz? Então, são diversas situações que envolvem os nossos serviços. Então, o cliente tem que ficar ciente disso. Então, na sua proposta, tem que descrever muito bem isso, aliado ao seu cronograma. Um cronograma que você cumpra pela sua experiência ali, tá? Olha só, eu vou ter que fazer o desmembramento junto ao CIGEF. O CIGEF ali demora, pelo menos na minha CR aqui, na minha superintendência, 30 dias para responder. Então, você coloca lá os prazos para o seu cliente ficar ciente de todos os prazos, de todos os problemas que podem ocorrer, e ele não colocar a cargo de você, não colocar sob sua responsabilidade. Então, você tem que tornar ele ciente disso e planejar muito bem e sendo realista no seu cronograma, para você não passar por situações que o cara cobra para você
coisas que realmente são problema de órgãos, de outras situações, e você tem que explicar para ele isso, coisa que você não explicou logo no início do seu serviço. Então, se planeje muito bem, faça o seu cronograma, informe ao seu cliente. Exatamente, Santiago, exatamente. Isso aí que você falou é muito interessante, porque o prazo, ele tem que ser o seu prazo, ele não tem que ser o prazo do cliente. A gente sabe que, eu na verdade ouvi isso de um dos nossos parceiros do Combo Rural, Santiago. O cliente da regularização fundiária, ele não faz os serviços que ele tem que fazer durante a vida toda, mas no momento que ele precisa, ele quer que seja resolvido ontem. E aí, por causa disso, e diretamente atrelado à prostituição do mercado, Santiago, muitos profissionais ali, sem querer julgar ninguém, mas muitos profissionais que almejam muito fazer aquele serviço, se prestam não somente a reduzir preços, mas a prometer prazos que não são possíveis de serem cumpridos. E isso faz com que seja muito pior, na verdade, né? Você pega ali aquele serviço, mas sai com fama de enrolado, sai com fama de que não cumpre o que você promete. Isso faz com que, possivelmente, o marketing seja muito negativo e, pelo menos naquela região, você não vai agregar muito serviço. Então, é muito melhor, como você falou, você ser organizado, você dizer, olha, eu vou ter que ter o prazo para isso aqui, eu vou ter que ter o prazo para isso aqui, o CIGEF vai me dar tanto tempo aqui para eu fazer, o CAR vai me dar tanto tempo para eu fazer, o CCIR vai ser isso aqui, o ITR vai ser isso aqui. A gente está vendo aí muito isso ligado ao CCIR, Thiago. Muitos alunos reclamando que o CCIR tem demorado muito para emitir o Código do Imóvel Rural, agora que ele é online. Porém, isso tem que ser passado para o seu cliente. E uma das situações é com relação à carta de anuências. Se possível, no ato de o cliente vir falar com você, isso aí já é um fator que você tem que considerar na sua proposta, no termo de valores, Santiago. Porque possivelmente você vai ter que retornar para campo para resolver algum problema desses de confrontante. Então você tem que pensar nisso. Uma situação muito importante e que pode fazer todo o seu serviço ser julgado como um serviço ruim, caso você não pense nele, né, Santiago? O marketing boca a boca é bom para a gente, mas o marketing boca a boca pode ser ruim também, já que se você demorar para fazer a entrega desse serviço e não deixar o seu cliente ciente de todas as etapas, você vai ser visto como aquele profissional enrolado. E o marketing boca a boca também é muito forte, né? Então, na verdade, a tendência é falar mais mal do que bem, né? Então, se você for ver aí, pouca gente faz elogios, mas falar mal, né? A galera, realmente, se você não gostou do serviço, você pode ter certeza que a oportunidade que aquele cliente tiver de falar, né, ele vai falar sim. Né? Então, a gente e não é aquele caso de que falem bem ou falem mal, falem de mim, né? Não é bem assim. Se for para falar mal, é melhor não falar. É melhor você não dar essa oportunidade para clientes falarem mal de você. Com relação aos confrontantes, é um costume aqui da GNSS Engenharia, não é, Santiago? A gente não fala algo que a gente não faz. O cliente liga para a gente eu preciso de tal serviço aqui. A gente pergunta, como é a situação aí com os confrontantes? Existem conflitos? Situações de conflitos a gente tem que saber, porque a gente vai para campo. E se existe esse conflito, pelo menos tomar algum cuidado a gente tem que tomar, né? Então, existe algum conflito? Quantos confrontantes são? Você conhece todos? Você tem acesso a todos? Porque a gente vai precisar para concluir o seu serviço. A gente não vai conseguir concluir sem ter acesso a todos. Aí ele vai dizer, não, tenho acesso a todos. Não, tem tal e tal e tal que eu não conheço. Tudo bem. Então, nesse prazo aqui, a gente vai estender um pouco para justamente, antes de irmos a campo, tenta conversar com eles, porque a gente vai precisar dessas assinaturas dele para algum documento, ou pelo menos dos dados dele para alguma situação. E, posteriormente, em campo, se precisar, a gente já deixa esse prazo estendido em campo também, não é, Santiago? Para, se precisar, a gente ter acesso a esses confrontantes também.